Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando os limites materiais de mudança constitucional que se encontram no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição e os seus diversos incisos. Esses limites materiais são também conhecidos na doutrina brasileira com a expressão de cláusulas pétreas. No entanto, essa expressão é equivocada porque, na verdade, a Constituição ela não proíbe a alteração. Como diz o texto, o que se impede é que haja tendência a abolir essas matérias. Vejamos o que diz o dispositivo. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, como fica claro, o que a Constituição impede é que haja tentativa de abolir, mas pode haver sim emenda à Constituição alterando essas matérias, desde que seja para melhorar, acrescentar, ampliar. Sobre o dispositivo, o debate que se teve foi sobre o alcance da expressão direitos e garantias individuais. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que direitos e garantias individuais seriam apenas aqueles constantes do artigo 5º da Constituição. Posteriormente, o Supremo, com base no próprio parágrafo 2º do artigo 5º, passou a entender que direitos e garantias individuais seriam não apenas do artigo 5º, mas estariam espalhados por todo o texto constitucional. Nessa evolução jurisprudencial, não houve a incorporação de direitos sociais dentro da expressão direitos e garantias individuais. Então, por exemplo, as garantias tributárias do artigo 150 da Constituição entram na expressão direitos e garantias individuais. O artigo 16 da Constituição, que trata de processo eleitoral, também entra na expressão direitos e garantias individuais. Vejamos agora o chamado poder constituinte decorrente, que é aquele que existe nas federações para que os entes federados possam criar as suas constituições parciais. Esse poder decorrente se encontra na nossa Constituição no ato das disposições constitucionais transitórias, que é um conjunto de normas que se encontra no final da Constituição e que serve como mecanismo de transição entre a Constituição antiga, entre a ordem jurídica antiga e a ordem jurídica nova. Esse poder decorrente vai se encontrar no artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, diz ele, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Em relação aos municípios, o parágrafo único do artigo 11 estabeleceu que, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, aí se encontra o poder decorrente de elaborar as constituições dos entes federados, obviamente respeitando o que consta na Constituição Federal. E quanto ao Distrito Federal, que também é um ente da federação, no caso do Brasil, esse poder decorrente foi estabelecido no próprio texto da Constituição, no artigo 32, dizendo: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, aí tem o poder decorrente do Distrito Federal, no caso brasileiro. Convém relembrar que o poder decorrente só existe nas federações, portanto, apenas naquelas formas de Estado em que há
a possibilidade de entes menores criarem sua organização constitucional, respeitando a Constituição Federal. Então é isso, pessoal, e nos vemos no nosso próximo encontro para trabalhar a classificação ontológica das constituições. Até lá!